Finalmente, as obras em live action da Marvel passaram a fazer parte de um universo unificado, não apenas compartilhado. Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que este vídeo terá alguns spoilers do episódio 5º, o penúltimo de Gavião Arqueiro. Então se você ainda não assistiu, vai lá, confira o resultado e depois volta aqui pra gente trocar uma ideia. Valeu? Tá bom. Eu confesso pra vocês que, por ser o penúltimo episódio, eu fiquei bastante dividido. Primeiro porque, apesar de não ter tido tanta ação, e justamente por ser o penúltimo, geralmente esse tipo de episódio ele vem com bastante ação. Ele é basicamente o preparativo pro clímax, o ponto alto, o fechamento, ou até mesmo o grande impulsionador de um gancho para uma possível segunda temporada. Como assim? O penúltimo episódio monta o tabuleiro, o sexto episódio realiza as jogadas e nos indica ali, ó, vai ou não vai ter. Então, a gente precisa ter o campo preparado, a gente precisa ter as peças posicionadas. E, infelizmente, eu senti que isso não aconteceu. Ih, rapaz. Pareceu muito um clima e um dinamismo mais de meio de temporada, algo que eu esperaria no terceiro episódio de uma série de 6. Esperaria ali mais ou menos no terceiro. Porém, não é pelo fato de não ter tido tanta ação que eu não tenha gostado. Muito pelo contrário, foi um dos meus episódios favoritos até aqui. Não minto. Achei que foi tudo muito bem encaixado, foi muito bem amarrado. Gostei de todas as conversas que apareceu e de como elas impactam nos personagens. Naquelas primeiras cenas, por um segundo eu cheguei a acreditar que seria um grande flashback da Yelena com a Natasha, mostrando a imagem de longe e vendo duas agentes, uma com um uniforme praticamente preto e de longe achei que fosse o clássico da Viúva Negra, da Natasha, e depois o branco ali já meio que padrão da Yelena, né, o que a gente bate o olho e identifica. Achei que teria um flashback das duas e que seria algo sensacional. Porém, não foi o que aconteceu, só que nem por isso foi uma cena desperdiçada. Eu gostei bastante desse comecinho de episódio porque ele mostrou uma cena que foi ao mesmo tempo pós Viúva Negra e ao mesmo tempo anterior à cena pós-crédito dos filmes de Viúva Negra. E claro, o que mais chama a atenção nisso tudo foi ver quanto tempo as pessoas que foram blipadas realmente ficaram longe durante esses 5 anos. Para quem não foi todo esse tempo. Para elas, apenas alguns segundos. E confesso que isso já me deixou bastante assim, tirou várias das minhas dúvidas, porque lá em Ultimato, quando todo mundo se reúne, tem a cena maravilhosa lá da galera avançando por quebra-pau, e logo depois o Peter vem e vai e receber o abraço do Homem de Ferro. O Peter fala, a gente ficou sumido por 5 anos, o Doutor Estranho explicou tudo pra gente. Então, nesse contexto, eu achei que eles teriam consciência do que tinha acontecido. De que eles estariam num local mais ou menos igual ao que o Thanos foi parar depois dele ter usado todas as joias. Então, todo mundo que foi blipado teria consciência de que esse tempo todo passou. Porém, quando veio o Longe de Casa, ou o Sem Casa pra Voltar, o primeiro filme da solo do Tom Holland, a gente viu que todo mundo apareceu praticamente logo seguida do que eles estavam fazendo. De fato, aconteceu isso. Então, eu ficava com essa dúvida. E aí, depois eu fui me lembrar de que demorou um tempo pro pessoal aparecer em Ultimato. O Hulk dá o estalo, tem uns 5 minutos de filme, 5, 10 minutos de filme, e depois a galera aparece. Nesses 5, 10 minutos é quando o Doutor Estranho, lá em Titã, deve ter explicado pra todo mundo o que de fato aconteceu. Pra eles, tudo aconteceu em alguns segundos, só que o Doutor Estranho, sendo o Doutor Estranho, manjou dos Paranauê. Então eu gostei que isso ficou meio que não apenas explicado, mas visível pra gente. De que de fato tudo durou alguns segundos e aí eu tive a minha dúvida sanada. Mas o Doutor Estranho tava lá, né? Aí ele disse, passaram 5 anos, eles precisam de nós. E de volta ao episódio de Gavião Arqueiro, apesar de ser um episódio bem mais morno, eu achei que o status dos personagens foi atualizado. Clint Barton assume pela última vez, acredito, a identidade de Ronin, justamente para poder colocar as cartas na mesa com a Maya. A cena de ação entre os dois não foi lá das melhores. Não gostei de como os personagens foram sendo abatidos no modo silencioso, porque pareceu uma cena de videogame. Você aperta o comando de silencioso e não interessa que golpe você aplique, não interessa como o personagem caia, ninguém ao redor dele vai escutar. O cara pode quebrar um osso
e ninguém vai escutar. Ele pode gemer e ninguém vai escutar. Você pode arrebentar a cabeça dele no vidro e ninguém vai escutar. Foi basicamente o que aconteceu aqui. Passada de pano para a Maya por causa da condição auditiva dela. Só que os outros personagens, os outros capangas, poxa, aí foi sacanagem, né? Pipoco come no pé do ouvido. Porém, quando o Clint de fato começa a explicar para ela tudo o que estava acontecendo, o que o motivou, o que o levou até aquele local, e claro, tentando abrir os olhos dela para uma possível manipulação do chefão, aquele que está acima dela, que finalmente apareceu no final desse episódio. E eu gostei bastante da conversa do Clint com a Maya nesse sentido, porque pode ser que nessa abertura de olhos ela tenha visto a chance de mudar de time. Tanto que eu arrisco aqui a dizer que no último episódio pode ter um momento em que a Maya, o Clint e a Kate, e pode ser até mesmo que a Yelena forme ali uma espécie de team-up, de collab, e eles vão ficar todos juntos. Até porque, nos momentos em que a Yelena aparece para conversar com a Kate, tem ali uma espécie de jogada de xadrez, de damas, vai, até porque a Yelena é muito superior a Kate em vários aspectos. Então, assim, teve uma jogada ali naquela conversa entre as duas, durante o macarrão, em que uma tentou mostrar a outra versão, o outro lado do Clint. Enquanto a Yelena tentava provar pra Kate que ele não deveria ser confiável, a Kate fazia o oposto, mostrava pra ela, olha, apesar de tudo que ele fez, o cara é um herói, ele é um vingador. E qual que é o peso dessa palavra? Algo que é colocado na mesa, em xeque, né, é questionado. Simples. Ser um vingador significa que você sacrifica não só os seus ideais, como também a sua vida por um bem maior. Que foi basicamente o que não um, mas dois vingadores fizeram. A Natasha para salvar o Clint e conseguir a Joia da Alma, e o Tony Stark para conseguir eliminar, né, vencer o Thanos e trazer paz aqui para o universo até então. Esse é basicamente o principal argumento utilizado pela Kate. Apesar do Ronin, do Clint, ter errado, o cara sacrificou e teve muita coisa sacrificada para poder atingir um objetivo maior. Então seria como uma espécie de atenuante para a pena dele. Atenuante no sentido de que, assim, como você ajudou a salvar o mundo, a gente vai fazer vista grossa para o que você fez enquanto Ronin. E enquanto a Yelena escutava tudo isso, ela chegou a pensar: será que a pessoa que me contratou, aquela tia lá no final da cena pós-crédito, merece 100% da minha credibilidade? Afinal de contas, de fato, a minha irmã Natasha passou mais tempo da vida dela com ele do que comigo, a sua irmã. E a importância de todos esses diálogos está justamente no fato de que eles podem definir o futuro desses personagens, não só na série, no último episódio, como também para o universo cinematográfico Marvel como um todo. A Yelena pode vir a trabalhar para a S.H.I.E.L.D., ou então a Kate vai ser mesmo uma nova Vingadora? E o que pode acontecer com a Maya? Ela vai finalizar o seu arco no 6º episódio ou pode acontecer algo além com ela? Então esse foi um dos principais motivos pelo qual eu gostei de todas as conversas que teve. Na base do diálogo, as sementes das possibilidades foram plantadas. E é claro, a maior delas apareceu nos 45 do segundo tempo, quando nós tivemos a confirmação de que o rei do crime vivido pelo Vincent D'Onofrio aparece. E isso, sem dúvidas, e bem de longe, foi o ponto mais alto e mais feliz que eu tive nesse episódio, justamente porque agora ele unifica o universo das séries que antes eram da Netflix com essas séries da Marvel e junto com os filmes da Marvel, porque se está aqui com a série do Gavião, tecnicamente se conecta com os filmes do Gavião em que ele apareceu, como o Thor e os próprios Vingadores. Então agora está tudo unificado. E, de tabela, se o Vincent D'Onofrio retorna, de forma obrigatória e por enquanto indireta, o Demolidor do Charlie Cox também aparece. E, consequentemente, todos os outros personagens das outras séries, enquanto universo Netflix, também têm uma possibilidade muito grande de aparecer. Só que, em especial, em relação ao Rei do Crime do Vincent, eu fico muito feliz porque eu gosto demais da atuação desse ator nesse personagem. Tanto que depois, quando esse mesmo cara aparece lá no Jurassic World, eu, sinceramente, não consegui reconhecer. É uma personalidade totalmente diferente. E é justamente a personalidade do Rei do Crime que mais me chama a atenção nesse personagem, nesse ator. Gosto muito dessa versão porque, assim, o Rei do Crime, ele já é um cara grande, forte, porém, ele não demonstra o seu poder de forma bruta, na base da porrada. Claro, como o cara está envolvido com o crime organizado, utilizar da violência física
uma hora ou outra vai ser inevitável. Porém, a grande arma, o grande poder desse personagem está na manipulação através das palavras, da chantagem e do jogo psicológico. Como não lembrar de tudo o que ele conseguiu fazer apenas lendo a ficha, o histórico do mercenário, e depois vai lá e troca uma ideia com o cara. Ele praticamente destravou, abriu o cadeado da loucura e da psicopatia que o mercenário estava tentando por tantos anos manter presa sob controle. Então isso é o que eu mais gosto nesse personagem. Ele consegue ser imponente sem necessariamente ser bruto. E isso é algo que eu mal posso esperar para ver de novo, seja na série do Gavião Arqueiro no 6º episódio, seja em alguma outra obra futura desse universo Marvel. Nota para esse episódio? 4. Não foi um episódio cheio de wows, porém tudo que apareceu eu achei que apareceu da medida certa. Mas e você aí que assistiu, o que achou? Gostou de tudo que aconteceu? Gostou das cenas de ação? Gostou das conversas? Gostou da cena inicial da Yelena e gostou da aparição simplesmente de uma foto do Rei do Crime? E a mãe da Yelena? E a mãe da Kate? Está manipulando ou está sendo manipulada? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, bora trocar uma ideia, depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando comentários, curiosidades e reacts feitos aqui de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!